Olá, meninas, tudo bem? Então, conforme a gente combinou, hoje a gente vai falar sobre o VibMap, e eu achei interessante a gente começar falando sobre o que é e o que não é o VibMap, até para nortear, né, a escolha do uso dele, nos casos de vocês. Então, o que é, né? Ele é uma avaliação de repertório, ou seja, a gente vai aplicar o VibMap para ter um panorama do repertório de uma criança e identificar lacunas no desenvolvimento, e a partir dessa identificação dessas lacunas, a gente consegue montar um plano de ensino individualizado. Então, ele vai ajudar na elaboração desse plano, ele vai ajudar na elaboração de metas terapêuticas, da gente entender aonde a gente precisa chegar, quais lacunas a gente precisa preencher, né? O que que ele não é? Ele não é uma avaliação diagnóstica. Ele não é um protocolo que a gente usa para identificar se uma criança é autista ou não, ou se ela é TDAH ou não. Não é isso. Ele vai nos ajudar a identificar lacunas no desenvolvimento para a gente conseguir trabalhar, né, em sessão. Então, a avaliação diagnóstica, ela é feita normalmente, né, uma avaliação neuropsicológica, são aplicados instrumentos específicos que norteiam o diagnóstico, diferente do VibMap, beleza? Então, o VibMap serve para a gente entender o repertório daquela criança e entender o que, que a gente precisa trabalhar com ela. Não usem VibMap para fazer diagnóstico, ou né, avaliação de rastreio diagnóstico. Não usem VibMap para isso, beleza? A gente usa para fazer é, entender o repertório para fazer um plano de ensino individualizado para essa criança. E aí, por isso que é importante também, quando a criança chega, a gente saber o que, que a gente vai fazer exatamente. A gente vai fazer intervenção, a gente vai fazer identificação, né, de sinais ou sintomas de transtornos específicos, ou seja, uma investigação diagnóstica, porque também não dá para a gente fazer tudo, né? E aí é importante, a criança chegou, você vai fazer a intervenção, você faça uma avaliação de repertório, e aí você pode usar o VibMap como um instrumento de avaliação de repertório, e se você identificar sinais e sintomas, encaminhe para uma avaliação neuropsicológica e para um neuropediatra, beleza? É lógico que enquanto psicólogos a gente tem condições de identificar sinais e sintomas, mas para uma avaliação formal, né, se você for fazer a intervenção nessa criança, encaminhe para fazer a investigação diagnóstica, beleza? Ele é baseado em quê, né? No conceito de comportamento verbal do Skinner. Não é exclusivamente um protocolo de avaliação da fala. A fala está dentro do comportamento verbal, mas não é exclusivamente comportamento verbal, ok? Então, ele é baseado no comportamento verbal de Skinner. Não há especificidade em relação a quem pode aplicá-lo. Existem alguns instrumentos de avaliação que são de uso exclusivo do psicólogo. O VibMap não é, inclusive não tem restrição alguma, qualquer pessoa pode aplicá-lo, embora não seja recomendado, né? É recomendado que a pessoa que vá aplicá-lo conheça a teoria do comportamento verbal, conheça os marcos de desenvolvimento, desenvolvimento humano, enfim, né? Mas ele não é de uso restrito do psicólogo. Então, o psicopedagogo pode usar, um fonoaudiólogo pode usar, o acompanhante terapêutico, seja de qual área, pode usar, enfim, tá bom? Então, não há especificidade em relação a quem pode aplicar. Não há especificidade em relação a transtorno, né? Porque a gente está falando de repertório comportamental, a gente não está falando de transtorno. Então, do nome, né, específico de. Então, não é exclusivo para crianças com autismo. A gente pode pegar, chegou uma criança, eu preciso entender como é o repertório dela, quais são as lacunas de desenvolvimento que eu preciso trabalhar. Independente de ser ou não autista, eu posso utilizar o VibMap para me nortear, beleza? E aí, o protocolo VibMap, ele é baseado, né, no conceito de comportamento verbal do Skinner. E o que que é, né, o comportamento verbal? Lembra lá da definição de comportamento, né, que é a relação entre o indivíduo e o ambiente. E aí, o comportamento verbal acresce a informação de que essa relação ela é mediada por uma outra pessoa. Então, entre a resposta e a consequência, há a ação de uma outra pessoa, é mediado por uma outra pessoa. E aí, vamos
ler aqui, né? Então, comportamento verbal é uma forma de comportamento que é mediada pelo comportamento de outra pessoa. Ou seja, envolve interações entre um falante e um ouvinte, e o comportamento é influenciado pelo ambiente social e reforçado pela ação de um ouvinte. E aí, dentro, né, do comportamento verbal, Skinner vai falar de alguns operantes verbais. O que, que são os operantes verbais? São categorias de comportamentos verbais, né? Então, cada um vai ter uma função específica. E aí é importante a gente discriminar quais são essas funções para, na hora de planejar uma intervenção, a gente planejar, propor demandas que façam sentido, né, de acordo com a necessidade da criança. Então, o que que é um mando, né? O mando, a gente pode associar a palavra mando, né? Mandar com pedidos, então fazer pedidos. E aí, dentro do protocolo, terão, né, os marcos, né? Vão pedir demandas de pedidos simples até pedidos mais elaborados. Então, como é que essa criança faz pedidos? Não necessariamente pedidos vocais, né? A comunicação não se resume a fala, né, a fala ao comportamento vocal. Então, pode ser, sei lá, né, o PECs ou qualquer outra comunicação alternativa aumentativa, recursos tecnológicos, enfim. Mas como essa criança sinaliza o que ela precisa, o que ela quer, então, aí o Skinner vai falar dos mandos. O tato é descrição do ambiente. Então, desde eventos externos até eventos privados. Então, consegui nomear aqui isso é um copo, isso é um celular, né? E até coisas mais complexas, do tipo emoções, sensações, enfim. Então, são descrições de modo geral. O intraverbal é quando a gente tem uma resposta, né? Então, eu pergunto para uma criança, qual é o seu nome? Ela me responde Arthur. Ela está emitindo um intraverbal, ela está respondendo algo. E aí, o intraverbal é muito importante a gente trabalhar, até para lá no futuro a gente conseguir trabalhar a criança, manter diálogos, né? Contribuir no diálogo, enfim. O ecoico, o próprio nome já diz, né? Um eco, a criança imitar vocalmente, né? Então, o comportamento de imitação vocal. Então, eu digo mu, aí a criança faz mu, né? Ela imitou vocalmente o meu comportamento. No textual, a criança vai, né, ver algo escrito e vai reproduzir, né, aquilo vocalmente. E a transcrição, um ditado, por exemplo, né? Eu digo algo, a criança escreve. E aí, quais são os níveis do VibMap? O VibMap ele tem 170 marcos divididos em 3 níveis. O nível 1 compõe habilidades esperadas de uma criança entre 0 a 18 meses. São habilidades iniciais, habilidades que são, né, esperadas ali nos primeiros aninhos, nos primeiros meses de vida. O nível 2, de 18 a 30 meses, então são habilidades esperadas em crianças de 18 a 30 meses, que aí começa a complexificar um pouco mais, mas ainda, né, são habilidades mais básicas. E o nível 3 são habilidades mais avançadas, de 30 a 48 meses. Significa que se eu tenho uma criança entre 18 e 30 meses, eu tenho que fazer só nível 2 com ele, do protocolo? Não. A gente sempre começa do início. Não necessariamente a gente vai até o final do protocolo, né? Mas a gente sempre começa do início, até para a gente conseguir identificar lacunas, né? Às vezes a criança já tem 2 anos, mas tem dificuldades, tem lacunas ali no nível 1, né? Então, a gente sempre começa a aplicar o protocolo do início e vai até onde essa criança conseguir ir. A gente não necessariamente vai até o final, beleza? Quais são as habilidades que a gente vai encontrar no nível 1 do VibMap? Então, mando, fazer pedidos, e aí pedidos mais simples, né? Tato, descrições e também descrições mais simples. O ouvinte, o que que é a habilidade de ouvinte? A gente conseguir receber uma informação, uma pessoa me dá uma informação, eu consigo discriminar essa informação, compreender essa informação e agir de acordo com ela. Então, suponhamos que você coloque vários estímulos visuais na mesa, e aí você pede para
criança, olha, eu quero que você pegue uma vaca. Ela precisa primeiro entender o que que é pegar, que ela tem que pegar, ela tem que entender o que é uma vaca e ela tem que executar essa ação, beleza? Percepção visual, e aí tem até um termo que é o matching to sample, né, que são os famosos emparelhamentos, os pareamentos, né, que a gente faz. Então, são pareamentos mais simples que a gente vai fazer nesse início. São as habilidades realmente ali que envolvem os estímulos visuais, como é que essa criança, o que que essa criança tem de repertório nesse sentido. Um brincar independente e funcional, né? Então, brincar de acordo com a função dos brinquedos, de forma independente. E aí, ele vai, nesse primeiro nível, vai pedir habilidades mais simples, como empilhar blocos, encaixar, coisas mais simples, né? Imitação motora, né? A gente aprende a maior parte das coisas imitando o outro, então, é uma habilidade que a gente chama de cusp comportamental. É um comportamento que permite a aquisição de outros comportamentos. Se eu sei imitar, eu sei, provavelmente eu vou conseguir aprender coisas olhando outras pessoas fazendo coisas diferentes. Então, é uma habilidade que permite a aquisição de outras habilidades. Beleza? Aí tem o comportamento social e o brincar social, como é que essa criança se relaciona com os outros, né? O ecoico, né? Então a gente vai dar estímulos vocais e pedir para essa criança imitar vocalmente, ver se ela consegue. E um comportamento vocal, né? O comportamento vocal não necessariamente a partir de um modelo. Não preciso eu falar, e fala mu, ó, mu, faz igual, mu, não. Quantos estímulos sonoros essa criança emite ao longo de determinados tempos ali que o protocolo vai pedir. Em nível 1, a gente vai pontuar cada habilidade ali, né? E terão 5 marcos para cada habilidade, né? E aí, se a gente tem 3 erros sucessivos, então suponhamos em mando, marco 1, marco 2 e marco 3 do mando. A criança zerou, eu encerro a avaliação daquela habilidade. A gente vai continuar a avaliação do tato, do ouvinte, mas após sucessivos 3 erros, a gente encerra a avaliação daquela habilidade, porque não tem como a criança ter, né, habilidades mais desenvolvidas se ela não tem as básicas, ok? Então, a gente vai preencher aqui o nível 1 juntas, uma parte, né, porque não vai dar para preencher tudo, mas vamos lá. Então, ó, essa aqui é a capinha do VibMap do nosso, né, que a gente tem para vocês preencherem. A gente sempre vai fazer as reavaliações, que normalmente são a cada 6 meses, no mesmo arquivo, para a gente conseguir comparar a evolução dessa criança. Então, aqui tem uma legendinha de que cor a gente deve preencher cada avaliação que a gente for fazer. Então, a primeira avaliação, ela deve ser inteirinha preenchida na cor verde, no nosso, né, protocolo aqui da clínica. Então, inteirinha na cor verde. Aí, dali 6 meses, você vai fazer a reavaliação para ver se o seu plano de ensino, né, surtiu efeito, se essa criança evoluiu, enfim, né? E aí você vai preencher o protocolo inteirinho de azul. E aí a gente vai ter um comparativo, né, do quanto essa criança evoluiu ou não. Consigo olhar o gráfico e já perceber, nossa, ele ganhou muitos quadradinhos azuis, então evoluiu. Então, vamos lá preencher o nível 1. Então, ó, de mando. A gente aqui, ó, verde, primeira avaliação, certo? Essa é a primeira avaliação, então a gente vai preencher inteirinha essa primeira coluna. Então, o marco 1 de mando emite 2 palavras, sinais ou ícones selecionados, mas pode necessitar de ajuda ecoica, imitativa ou outro tipo de ajuda, mas sem ajuda física. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa criança, ela consegue fazer 2 pedidos? Ela pode até necessitar de algum tipo de ajuda, mas ela consegue fazer esses 2 pedidos, mesmo se ela tiver ajuda? Então, a gente vai pontuar 0, meio ou 1. Meio, se essa criança fizer 75%. No caso aqui não tem como, ou é 0 ou é 1, né? Então, suponhamos que sim, ela consegue fazer 2 pedidos com ajuda. 2 pedidos na vida, assim, ela consegue fazer com ajuda. Então, eu vou colocar aqui 1. Aí, veja só, já preencheu o gráficozinho, né, de 1.
emite 4 diferentes pedidos, sem ajuda, exceto o que você quer. O item desejado pode estar presente. Então, suponhamos que eu estou com um copo de água, estou vendo a criança olhando para o copo e eu falo, o que que você quer? Aí ela fala água, né? Aí depois, em outro momento, eu tô com o celular, eu tô vendo ela olhar para o celular, eu pergunto, o que que você quer? Ela fala celular. Aí depois, sei lá, um brinquedo específico, lá, sei lá, carrinho, né? Depois bola, então são 4. Ela consegue, na vida dela, pedir por 4 coisas, sem uma ajuda do tipo, fala água, água. Não, o único tipo de dica que você pode dar é o que você fazer a pergunta, o que você quer. Se ela consegue fazer isso, beleza, um ponto. Generaliza 6 mandos entre 2 pessoas, 2 ambientes e 2 exemplos diferentes de um reforçador. O que que ele está dizendo aqui? Que generalizar se ela consegue fazer isso em mais de um contexto, pessoa, enfim. Então, ela consegue pedir para a mamãe, para o papai, fazer 6 pedidos para a mamãe, 6 pedidos para o papai, é, e na escola, se ela estiver na escola, ela consegue, se ela estiver em casa, ela consegue, já são 2 ambientes, e 2 exemplos diferentes de um reforçador. Então, um carrinho, ela consegue pedir por um carrinho em casa, consegue pedir por um outro tipo de carrinho, enfim, né? Então, se ela generaliza 2 contextos diferentes, seja pessoa, seja um exemplo, o exemplar do brinquedo, enfim, né? Então, se ela consegue fazer isso, ótimo. Suponhamos que ela faça isso 75% disso. Então, a gente dá meio. Aí, vamos supor que ela já não... Esses outros 5 mandos, sem nenhum tipo de instrução verbal e 10 mandos sem dica. Ela não consegue fazer isso, a gente zera. Então, veja que se ela zerar lá no nível 2 mais um, a gente já para de fazer mando, né? Aí, ditado, né? Nomeia 2 itens com dica ecoica ou imitativa. Eu posso falar assim, mostrar para ela, ela não fala nada. Eu falo copo, aí ela fala copo. Então a gente considera, beleza? Porque é permitido dar a dica aqui. Então ela faz isso. Nomeia 4 itens quaisquer sem dica ecoica ou imitativa. Então vamos lá. Nomeia 6 itens não reforçadores. Isso acontece, às vezes as crianças elas nomeiam só as coisas que são reforçadoras para ela, e não nomeiam coisas que não são reforçadoras, coisas que são aleatórias, né? Então ela precisa nomear 6 coisas nesse ponto que não são reforçadoras necessariamente, ok? E aí, suponhamos 75% aqui também. Aí a gente dá meio, beleza? Meio não é que se ela faz metade disso, não. No protocolo, a gente zera abaixo de 75% de acerto. Enfim, então suponhamos que ficou, né? Você foi preenchendo tudo, então todo o protocolo aqui vai ter que estar em verde, beleza? Aí você vai preencher todo aqui, ó. Percepção visual, de brincar independente, vocês vão lendo item a item, propondo demandas de acordo com o que está pedindo no protocolo para ver se essa criança atende ou não. Fechou? Aí vamos voltar lá. O que é que a gente avalia em nível 2? Mando, pedidos, tato, descrições, ouvinte, compreensão e execução, percepção visual, brincar independente, imitação motora, comportamento social e brincar social. E aí vem algumas coisas novas. Classificação por função, característica ou classe. A habilidade de classificação é uma habilidade importante, né? Tanto de estimulação cognitiva, quanto também para ajudar essa criança a prever repertórios, né? A prever comportamentos, como ela deve se comportar frente a algumas coisas. Então, se ela sabe, por exemplo, que um cachorro é um animal e sei lá, um cavalo é um animal, ela sabe que, por exemplo, ele vai andar, ele vai se assustar, né? Ela torna mais previsível o mundo, saber classificar. Então, é muito importante a gente trabalhar essa habilidade. Intraverbal, a gente falou lá no início, né, do comportamento verbal do Skinner.
O intraverbal é o responder. Então, aqui serão perguntas mais simples. A habilidade de grupo, como essa criança se comporta num grupo de pares, né? Crianças da mesma idade. E linguística, como ela usa os recursos da língua dela para se comunicar. Então, aqui a gente vai avaliar os marcos de 6 ao 10. E aí, após 3 marcos sucessivos serem zerados, a gente encerra a avaliação. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui embaixo, nível 2. Agora, a gente vai começar a preencher, vou preencher só os novos, alguns dos novos, beleza? Percepção visual, brincar independente, imitação motora, ecoico. Ah, eu não falei do ecoico lá, né, no nível 1. O ecoico, ele tem um subteste, o VB-MAP tem um subteste em que tem uma lista de palavras que você vai ter que pedir para a criança repetir. E aí você vai pontuando. Então, e aí depois você vai marcar aqui de acordo com a consideração do marco, tá bom? Aqui, ó. Comportamento de ouvinte por função, característica ou classe. Seleciona 5 diferentes comidas e bebidas, quando cada uma delas é apresentada em um arranjo de 5, junto com 4 outros itens, que não são comidas ou não são bebidas. Então, a gente vai colocar lá, vai espalhar, né, imagens de 5 diferentes comidas e bebidas, é, em um arranjo, por exemplo, né? Então, a gente vai ter que fazer isso 5 vezes, na real. Então, eu vou precisar selecionar, sei lá, um macarrão, feijão, um suco de laranja, e aí cada um desses eu vou apresentar uma vez no meio de um arranjo com outros 4 estímulos. Então, eu peguei o suco de laranja, botei no meio, botei uma vaca, botei uma parte do corpo, botei um brinquedo, e aí eu vou pedir para a criança, eu quero que você pegue a comida, me dá comida. E aí você vai fazer isso 5 vezes. Se ela acertar, um ponto, beleza? Aí vamos ver lá como fica no gráfico. Ih, não foi essa. Cadê? Aqui, beleza? Aí, voltando lá. Ó, seleciona o item correto em um arranjo de 8 itens. Então, vamos lá. Temos 8 itens espalhados na mesa. A gente vai fazer 25 vezes a pergunta de 25 vezes é, uma solicitação. Então, eu tenho um arranjo de 8, então 25 vezes eu vou fazer uma solicitação. Então, a primeira, eu quero que você pegue é, animal. Aí ele vai pegar um animal. Uma classificação por classe, né? Classe animal. Aí depois por característica. Eu quero que você pegue algo que é azul, é uma característica, uma cor. Aí depois, eu quero que você pegue algo que a gente usa para cortar. Aí vamos supor que tem uma faca, né? A imagem de uma faca. Aí a gente vai fazer 25 perguntas disso. E aí, se a criança acertar 100%, um ponto. Se ela acertar 75%, meio ponto. Beleza? Seleciona o item correto em um arranjo de 10 itens, ou em um livro, né? Se você tiver um livro de imagens, para 25 perguntas do tipo. Aí a gente aumentou, a gente só vai aumentar o número de imagens ali que a gente vai apresentar. Então, 10 itens, e aí a gente vai fazer 25 perguntas de o que, qual, quem. Então, o que a gente usa para comer? Qual é o lugar que a gente vai quando está doente? Ou quem é o profissional que apaga o fogo? E aí o desenho de um bombeiro. Então, 25 vezes você vai fazer essa pergunta, beleza? E assim por diante. E aí o gráficozinho vai sendo preenchido. Sucessivos 3 erros, a gente para de avaliar aquela habilidade. Intraverbal. Então, aqui, completar 10 diferentes lacunas nas frases de qualquer natureza. Então, a gente pode até usar musiquinhas, né? Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha. E ela tem que completar. Se ela completar 10 diferentes lacunas, um ponto.
diz o seu nome quando perguntado qual é o seu nome. Aqui, apesar de ter a opção meio aqui, esse não tem como, ou é um ou é zero, beleza? Então, se a criança não conseguir responder o nome dela, zero. Se ela responder, um, certo? Vejam que são respostas um pouco mais simples aqui, né? Ela completar 25 diferentes sentenças, né? Então, você dá uma frasezinha e pedir para ela completar. A gente senta na cadeira. A gente bebe água no. Esperado que ela diga copo, né? E aí, responder 25 diferentes perguntas com o quê? E aí, a gente está perguntando de objetos, né? O que a gente usa para cortar? O que a gente usa para tal coisa? Então, o que? E responde diferentes perguntas com quem e onde. Fechou? De grupo, vamos lá. De grupo, a gente precisa de ajuda, ou a menos que, né, você vai fazer a avaliação de observação, sei lá, na escola, enfim. Senão, a gente pode pedir ajuda da escola para preencher isso. Né? Então, senta-se à mesa com o grupo para lanchar e almoçar sem emitir comportamentos socialmente inadequados por 3 minutos. E aí, enfim, né, a escola pode ajudar nisso. Estrutura linguística. A articulação de 10 status emitidos pela criança pode ser entendida por adultos familiares que não estejam vendo o item nomeado. Então, lembra do tato? Descrever. Mas aí a descrição da criança precisa ser compreendida pelo menos 10 vezes. Essa descrição da criança precisa ser compreendida por um adulto. Então, eu não sei se ela falou alguma coisa, mas é compreensível, né? Dá para entender? Então, se sim, beleza, 10 vezes, 10 tatos. Ela tem um vocabulário de ouvinte de 100 palavras. Então, se ela consegue compreender 100 palavras, suponhamos que ela compreenda 75 das que você testou, meio ponto. Emite 10 diferentes enunciados de 2 palavras por dia de qualquer tipo, excesso ecoico. Ou seja, ela não pode ser um eco do que você falou, ela tem que ser espontânea. Então, se ela emitir frasezinhas de 2 palavras por dia, 10 diferentes frasezinhas de 2 palavras por dia. Certo? E aí vai. Beleza, vamos voltar lá pro. Ó, aí vai preenchendo o gráficozinho. Vamos voltar lá pro nível 3. Nível 3. E nível 3, tá errado aqui. Tá bom, peraí, que eu vou abrir aqui no próprio gráfico. Eu só repliquei o nível 2. Vamos lá, o que a gente tem de nível 3? Então, a gente tem mando, pedidos, tato, descrição do ambiente, ouvinte, compreensão, percepção visual, brincar, social. Aí, uma nova habilidade, leitura. Né? E aí são habilidades muito pequenas, assim, né? Para um comportamento de leitura mais à frente. Escrita também, um comportamento, o que é esperado ali é um pré-requisito para a escrita, né? Comportamento de classificação, por função característica ou classe, intraverbal, grupo, linguística, e aí uma nova matemática, beleza? Aí, de novo, a gente vai preencher aqui, nível 1, de verdinho, vamos preencher leitura. Atenta-se para um livro quando uma história está sendo contada por aqui 3 minutos, né? Então, assim, ela fica 3 minutos, atentando-se para o livro quando uma história está sendo contada. Você vê que é um comportamento pré-requisito para a leitura. Seleciona a letra maiúscula correta em um arranjo de 5 letras para 10 letras diferentes. Então, eu coloco 5 letrinhas na mesa, 10 vezes eu solicito alguma letra específica. Então, se ela faz isso 75%, meio ponto. Nomeia 10 letras maiúsculas sob instrução. Ok, então mostro o A para ela, maiúscula,
e falo, que letra é essa? A, né? Daí o seu próprio nome, aí também não tem como a gente dar meio, ok? Emparelha 5 palavras a figuras correspondentes ou itens num arranjo de 5 e vice-versa. Exemplo, emparelha a palavra pássaro à figura pássaro. Então, a gente vai fazer isso 5 vezes, beleza? Vamos ver lá como é que ficou o gráficozinho. Aí, certo? Então, todo esse gráfico vai ser preenchido se a criança chegou, né, até esse nível, certo? Vamos lá. Como é que ficaria o gráficozinho? Ó, o que eu coloquei de observação aqui? Todos os marcos estão preenchidos da mesma cor. No nosso caso aqui da clínica, a gente selecionou verde. Deve ser feito dessa forma para sinalizar que se trata de uma primeira avaliação da criança e não de uma reavaliação, beleza? Observe que em alguns marcos há meio ponto. Damos meio ponto quando a criança conseguir completar pelo menos 75% da demanda. A criança não pontua quando realizar menos de 75% da demanda. Observe que após zerar 3 marcos sucessivos em uma mesma habilidade, aí aqui eu coloquei no tato e no ecoico, né? Ó, o tato, 3 vezes, eu já nem vou aplicar nível 2 de tato aqui, nessa criança. E ecoico, né? Ela zerou tudo, né? Provavelmente a gente testou 1, 2 e 3, ela zerou, já nem testei o 4 e o 5, beleza? Aí o gráfico de nível 2, o que que eu coloquei de observação aqui? Veja que o nível 2 também é todo preenchido da mesma cor, então também está em verde, né? Visto que se trata da primeira avaliação, então o protocolo inteiro vai ser preenchido de verde. Observe que as habilidades que tiveram 3 marcos zerados em nível 1 nem foram avaliadas em nível 2, então lembra lá do tato? Então nem avaliei mais no nível 2. E o ecoico também, né? A gente ele tinha zerado, também não foi avaliado. Veja que há muitas lacunas de nível 2. Olha essa criança de nível 2. Tem muitas lacunas, tem muitas partezinhas brancas. Então, nesse caso, a gente nem vai aplicar o nível 3, né, nessa criança. A gente não vai perder tempo aplicando demanda de nível 3 numa criança que tem tantas lacunas de nível 2. A gente já vai elaborar o PEI dela e iniciar as intervenções, beleza? Aí, no protocolo, a gente tem também a avaliação de barreiras, né? O que que são as barreiras? São excessos comportamentais ou déficits comportamentais que impedem a aquisição de outros comportamentos. Então, é o contrário dos CUSPs comportamentais, que são os comportamentos que permitem a aquisição de outros comportamentos. Nesse caso, eles impedem a aquisição de outros comportamentos. Como é que a gente preenche? A gente vai colocar, né? A gente só vai, se é a primeira avaliação, a gente também vai preencher de verde, a gente só vai preencher a primeira coluna, e a gente vai colocar de 1 a 4, o quanto isso interfere na vida dessa criança, né? Então, sendo 1 pouco e 4 muito. A gente não preenche se não tiver essa barreira presente no comportamento, no repertório dessa criança, né? No comportamento dela. Então, o que que a gente tem de barreira no protocolo? Comportamento problema, controle instrucional, mando comprometido, tato comprometido, ecoico comprometido, imitação comprometida, percepção visual comprometida, repertório de ouvinte comprometido, intraverbal comprometido, habilidades sociais comprometidas, é uma criança dependente de dicas, é uma criança que chuta muito as respostas, então não dá muito para a gente saber, né, se ela sabe ou não, porque ela está falando um monte de coisa, chutando qualquer coisa. Ela tem falha em olhar para os estímulos, a discriminação condicional é comprometida, fracasso em generalizar, motivadores fracos, a exigência da resposta enfraquece a operação motivadora. Então, se for uma tarefa muito custosa, ela fica desmotivada, não faz. É dependente de reforçador. Então, eu sempre preciso estar com o reforçador ali à vista para ela ver que se ela me der a resposta, ela vai ganhar, né? Então, ela é muito dependente disso. Autoestimulação, e a gente fala de questões sensoriais, né? Então, ela precisa parar a atividade para se autoestimular. Articulação comprometida, articulação, né, fonoarticulatória. Comportamento obsessivo compulsivo, comportamento hiperativo, é uma das coisas que mais atrapalham. Falha em fazer contato visual e uma defensividade sensorial, né? Então, ela é muito reativa sensorialmente.
algumas coisas, né? Se a criança ela não segue instruções, é muito difícil a gente ensinar coisas para ela, né? Porque para a gente ensinar, a gente precisa dar instruções. É, se é uma criança que tem imitação comprometida, lembra, imitação a gente aprende mais por imitação. Então, se é muito comprometida, como é que a gente ensina? Então, talvez a gente tenha que começar o plano de ensino, né, trabalhando em imitação. Então, a gente sempre vai limpar as barreiras primeiro para depois ensinar as habilidades. Então, por isso que é importante fazer a avaliação das barreiras também, tá? Habilidades sociais, né, comprometidas. Então, se é uma criança muito não responsiva, né, para o ambiente social, não percebe o outro, também fica difícil, a gente precisa trabalhar isso. Se ela não olha para os estímulos, como é que eu vou pedir que ela, por exemplo, selecione um estímulo que está ali espalhado na mesa se ela não olha, não tem o contato naquele estímulo? Então, a gente sempre trabalha as barreiras primeiro para depois fazer a intervenção, né, em habilidades específicas, beleza? Certo? Aí, aqui eu coloquei o exemplozinho de um gráfico de reavaliação. Então, suponhamos que você fez toda ali a intervenção a partir da sua primeira avaliação e aí você vai fazer a reavaliação. Normalmente, a gente faz de 6 em 6 meses, mas se essa criança ganhar habilidades mais rápido, é lógico que a gente vai rever o plano de ensino dessa criança antes, né? Da mesma forma, se você não estiver tendo avanço nenhum, a gente precisa rever para ver o que que a gente está fazendo errado. Mas, ó, vamos lá. Observe que, ao fazer uma reavaliação, depois de algum tempo de intervenção, geralmente uns 6 meses, é possível observar que algumas lacunas de desenvolvimento que existiam na primeira avaliação foram preenchidas. Então, daí a importância da gente preencher de outra cor, né? Para poder visualizar essa mudança, é que o gráfico precisa ser preenchido de cores diferentes a cada reavaliação. Então, ó, eu sei que na primeira avaliação ele tinha uma lacuna aqui, marco 3 e marco 4 de mando. Agora ele tem isso no repertório dele. Nessa nova avaliação eu consegui perceber isso. O mesmo aqui para as outras habilidades que estão em azuis. Então fica mais fácil da gente ter o comparativo. Aqui está um azul completamente diferente, mas acho que foi só um erro de. Tem que ser da mesma corzinha, né? Para ficar mais didático, assim, para a gente visualizar. Mas, ó, vamos pensar que a avaliação de repertório, ela tem que sempre aumentar, né? O gráfico tem que sempre ter mais cores, tem que sempre subir. A avaliação de barreiras, ela tem que descer. Então, veja que aqui, ó, na segunda coluna, que é a reavaliação, que está em azul, opa, ele tinha um comportamento, problema que interferia, né, que a gente classificou como 4, agora já diminuiu, interfere ainda, mas é 2. Então, a avaliação de barreira, para a gente verificar a efetividade da nossa intervenção, o gráfico tem que diminuir, né? Ali o númerozinho, né? Tem que estar mais para baixo. Beleza? Então, em relação às barreiras, veja que ao realizar a segunda avaliação, preenchemos a segunda coluna. Também é possível notar que as barreiras diminuíram. Certo? E aí, o plano de ensino estruturado, né? Então, os protocolos, como a gente falou lá, os protocolos de avaliação de repertório, como o VB-MAP, são fundamentais para a formulação dos planos terapêuticos, né? Mais assertivos, não ficar meio que vozes da minha cabeça, o que que eu acho que eu preciso trabalhar. Porque os marcos não atingidos na avaliação, eles tornam-se automaticamente metas terapêuticas. Então, eu consigo olhar lá qual é o marco que ficou ali sem pontuação, então automaticamente eu sei que eu preciso trabalhar aquilo com a criança. Lógico, a gente sempre vai trabalhar as barreiras primeiro, né? Além disso, esses protocolos, ao serem organizados de forma estruturada, facilitam a identificação das prioridades de intervenção, já que seguem a ordem de desenvolvimento típica da criança. Então, fica mais fácil, porque como eles estão ali, né, em ordem, eu sei que eu preciso, se eu tenho uma lacuna lá embaixo, eu preciso trabalhar lá de baixo primeiro, para depois trabalhar de cima. Então, fica mais fácil da gente ter essa visualização. Existem outros protocolos de avaliação de repertório, aí fica a critério, né, do profissional, qual preferir utilizar. Então, tem o ABLS, tem o Portage, tem o Denver's Checklist, que é normalmente quem usa aí o Denver, né, nas suas intervenções. Eu gosto do VibMap porque eu acho bem didático, assim, a forma, né, de você visualizar, mas fica a critério. É importante ter uma avaliação de repertório, seja ela qual for. Beleza, meninas? Um beijo, até o nosso próximo treinamento. A gente combina certinho quando será. Beleza? Até, meninas!